E nos próximos capítulos da novela Renascer, Sandra irá desmascarar Egídio e fará o vilão pagar caro por todo o mal que já fez. A mulher de João Pedro escutará Egídio e Marçal armando um plano terrível contra os Inocêncio. Sandra, assustada, conta tudo para a dona Yolanda. E a ex-mulher de Egídio diz: "Eu nunca pensei que iria precisar usar isso, mas para evitar uma tragédia, eu quero que você, Sandra, use isso aqui para colocar um fim em todas as maldades de seu pai." Sandra, ao olhar, vê um envelope e pergunta: "Mas o que tem aí dentro, manhã?" Yolanda revela que dentro do envelope tem 2 segredos de Egídio. O coronel terá o pior castigo de todos e o maior segredo da novela será finalmente revelado. Isso tudo poderá acontecer quando Dona Yolanda, arrumando a casa junto de Joana, ela se aproxima do quadro da sereia, que era de Jacutinga, e ao olhar diz: "Eu devia era de me livrar desse quadro, eu nunca gostei dessa pouca vergonha aqui na minha sala." Joana, ao escutar, olha e fala: "Mas deixe de conversa, que esse quadro sempre teve aí e nunca incomodou ninguém." A mãe de Sandra tenta levantar o quadro, mas ao notar o peso diz: "Mas como pode um quadro pesar tanto assim?" Joana observa tudo e se recusa a ajudar. Yolanda não desiste e ao levantar, ela cai junto do quadro. A ex-mulher de Egídio se levanta e ainda atordoada diz: "Minha nossa, esse quadro era pesado demais." Joana ajuda a amiga, mas ao olhar para o quadro, percebe que o quadro tinha rasgado e diz: "Tá vendo o que você fez, Yolanda? Rasgou o quadro, eu avisei para deixar ele quieto." Yolanda, no entanto, se aproxima do quadro e ao olhar de mais perto, ela percebe que dentro do quadro estava cheio de documentos. Joana estranha aquilo e pergunta: "Mas o que serão todos esses documentos e o que eles estão fazendo dentro desse quadro?" A mãe de Sandra pensa um pouco e responde: "Eu ouvi falar que a dona Jacutinga sempre teve todos os coronéis dessa região em suas mãos. Alguma coisa ela devia de ter para usar contra eles, caso fosse preciso, e fazer com que todos eles tivessem medo dela." A mulher de Tião responde: "Então você acha que esses são os documentos com o segredo de todos esses coronéis que Jacutinga escondia?" Dona Yolanda começa a recolher tudo e pede ajuda para a mulher de Tião. As duas se apressam e levam tudo até o quarto de Yolanda. E a mãe de Sandra fala: "É melhor que ninguém saiba disso, pelo menos por enquanto." Joana concorda, mas ao olhar para os documentos, vê um envelope com o nome de Egídio e diz: "Mas aquilo ali é um envelope com o nome daquele traste do teu ex-marido." Yolanda se apressa, o pega e ao abrir e ver o que tinha dentro, a mulher arregala os olhos e toma um maior susto. Joana, ao ver o estado da amiga, pergunta o que tinha dentro daquele envelope. A ex-mulher de Egídio esconde o envelope e pede: "Ninguém pode saber, Joana, dos documentos que nós encontramos dentro daquele quadro. Me prometa que você não vai contar a ninguém e vai manter em segredo." A mulher de Tião, curiosa, pergunta: "Você não se preocupe, que eu mesmo não vou contar a ninguém, mas o que eu quero saber é o que tinha dentro desse envelope com o nome de Egídio, porque se há alguma coisa que podemos usar contra aquele crápula do teu ex-marido, você tem que me dizer." Dona Yolanda pensa um pouco e diz: "Aqui dentro tem 2 segredos de Egídio, mas se vir à tona, não vai prejudicar somente ele. Eu te peço, Joana,
deixa eu pensar um pouco o que eu vou fazer com isso. Joana encara a amiga e diz: pois então me diga o que tem aí dentro, que eu te prometo que vou guardar segredo. A mãe de Sandra, pensativa, decide confiar na amiga e em voz baixa fala do que se trata. Joana, pasma, dá um passo para trás, fica sem acreditar e diz: você precisa contar a todos esse segredo de Egídio e principalmente a Sandra. A pobre tem um direito de saber. Yolanda diz para a amiga não se preocupar e pede a ela um dia para pensar em como dar aquela notícia para Sandra, que será uma das mais afetadas. Enquanto isso, Sandra recebe uma visita de Mariana. E ao ouvir a neta de Belarmino entrar, Sandra pergunta: eu posso saber o que você veio fazer aqui? Não basta tudo o que você já me fez? Mariana se aproxima e diz: eu vim em paz, Sandra. Eu vim até aqui para que nós possamos colocar uma pedra em cima da nossa inimizade, até porque toda essa briga não faz nenhum sentido. A mulher de João Pedro, vendo a cara de cínica de Mariana, responde: não faz sentido? Você infernizou a minha vida com João Pedro e vem aqui me dizer que a nossa briga não faz sentido? A neta de Belarmino pensa um pouco e diz: mas você mesmo falou que a tua relação com João Pedro tinha acabado, e eu quero que você saiba que eu nunca quis o teu mal. Mas você tem que admitir, Sandra, que uma relação entre um Coutinho e um Inocêncio nunca vai funcionar. Sandra escuta tudo e pensativa fala: você tem razão, Mariana, mas como você já deve estar sabendo, entre mim e João Pedro não tem mais nada, em modo que se você quiser, ele é todo seu. Mariana, em modo irônico, agradece e pede: eu só queria pedir a você de deixar bem claro para o teu pai que não tem mais nenhum motivo dele querer dar cabo de João Pedro. Sandra, ao escutar, arregala os olhos e pergunta: mas que história é essa, Mariana? Por que você tá falando uma coisa dessa? Mariana então explica tudo o que escutou enquanto estava na casa de Egídio e diz: eu ouvi quando o coronel Egídio falou que queria dar um fim em João Pedro por causa da relação de vocês dois. O teu pai, Sandra, não admite que você tenha qualquer relação com Inocêncio. Sandra fica em choque e pergunta: você tá me dizendo que o meu pai queria fazer uma coisa dessa por causa do meu relacionamento com João Pedro? Mariana diz que sim e aconselha: é melhor você deixar bem claro para o teu pai e para todos, e principalmente para João Pedro, que a relação de vocês dois não existe mais. Isso vai ser melhor para todos. Quem sabe assim, essa briga entre os Coutinho e os Inocêncio não acabe de uma vez por todas. Sandra, ainda pasma, pergunta: me diga uma coisa, Mariana, você acha que foi o João Pedro que fez aquilo com meu pai? Será que ele teria coragem de fazer uma coisa dessa? Mariana, sem pensar duas vezes, fala: isso eu não sei, mas eu garanto que se você e João Pedro voltarem, aquilo vai se repetir, tanto de uma parte quanto da outra. Sandra olha para a neta de Belarmino e diz: pois você não se preocupe, que eu vou conversar com meu pai e te garanto que entre mim e João Pedro acabou tudo, até porque o amor entre um Inocêncio e um Coutinho é impossível. Mariana sai e Sandra fica arrasada. Joana e Yolanda, ao ver a moça naquele estado, pergunta o que tinha acontecido. A filha de Egídio explica tudo o que conversou com Mariana e sai em direção da casa do seu pai. Joana, ao ver Sandra arrasada, olha para Yolanda e diz:
Você tem que contar para Sandra o que nós descobrimos. A tua filha merece ser feliz com João Pedro e Egídio tem que pagar pelo que fez. Yolanda, preocupada, fala: E como eu vou contar uma coisa dessa para ela? A Sandra nunca vai me perdoar por ter escondido isso por tanto tempo. Enquanto isso, Sandra, ao chegar na casa de Egídio, entra e ao ver o pai conversando com Marçal, a moça fica escondida, escutando tudo. Marçal pergunta ao coronel: E aquela arma que o senhor me deu, o que eu faço com ela? Egídio, com sangue nos olhos, diz: Como assim? Agora mais do que nunca, eu quero que você dê um fim nos inocêncios. E aquele moleque de João Pedro vai ser o primeiro. Essa arma vai tirar a vida de João Pedro, assim como tirou a do irmão dele. Sandra, escondida, arregala os olhos ao ouvir aquilo. E Marçal pensa um pouco e diz: Mas se o senhor mesmo falou que achava que talvez não tivesse sido os inocêncios até atocanhar você. Egídio ri e fala: Mas o meu problema com João Pedro é de antes. Aquele ali teve a petulância de se envolver com a minha filha, e isso eu não vou perdoar nunca. O capanga diz para o patrão não se preocupar, que ele cuidará de tudo. Sandra fica assustada ao ouvir tudo e diz: A Mariana tinha razão, mas eu tenho que fazer alguma coisa para convencer o meu pai a parar com essa loucura. Sandra, sem perder tempo, decide falar com seu pai, mas finge não ter escutado nada. Egídio, ao ver a filha, diz: Que bom ver você aqui, Sandra. Mas aconteceu alguma coisa? Você parece um pouco abatida. Sandra disfarça a preocupação e diz: Não é nada demais. Eu só vim aqui para falar para o senhor que a minha relação com o João Pedro acabou. Entre nós dois não existe mais nada. Egídio fica contente e fala: Essa foi a melhor coisa que você poderia ter feito. Aquela família não presta. Veja só o que eles fizeram comigo. Sandra se aproxima do pai e diz: Mas eu queria pedir ao senhor para colocar uma pedra em cima de toda essa briga e que o senhor deixe que o delegado investigue e descubra quem foi. Não procure vingança contra os inocêncios. Egídio estranha o pedido da filha e fala: Você quer que eu esqueça tudo o que aquela família fez com a nossa? O meu pai, que eu tenho certeza que foi o Inocêncio que deu um fim nele, e aquele moleque de João Pedro que embuchou você, e agora esse tiro que eu tenho certeza que é obra daquela raça. Sandra implora e promete nunca mais se encontrar com João Pedro, se o pai deixar o rapaz e a família Inocêncio em paz. Egídio pensa um pouco e diz: Bem, se você aceitar voltar para casa e cuidar de tudo aqui, eu estou disposto a esquecer todas as afrontas que eles me fizeram, e isso eu faço em consideração a você. Sandra concorda e vai até a antiga casa de Jacutinga para pegar as suas coisas. Dona Yolanda, ao ver a filha, pergunta o porquê a moça está ajeitando as malas. Sandra explica tudo o que aconteceu, e Dona Yolanda incentiva a filha a lutar pelo amor de João Pedro. É então que Sandra revela: Como eu posso ficar com João Pedro se o meu pai foi o responsável pelo que aconteceu com o irmão dele? Yolanda, ao ouvir, arregala os olhos e pergunta: Mas que conversa é essa, Sandra? Quem foi que te contou um absurdo desse? A filha de Egídio responde: Eu ouvi da boca do meu próprio pai. Ele falou para Marçal e eu escutei tudo.
Yolanda fica em choque e Sandra continua falando. O único jeito de acabar com toda essa briga é se eu e João Pedro nos separarmos de uma vez. Um Coutinho, mãe, nunca vai poder ficar com o Inocêncio. Yolanda olha para a filha e pede: pois me dê 1 hora. Me espere por 1 hora, Sandra, que eu vou resolver toda essa história de uma vez por todas. Eu só te peço 1 hora. Sandra, sem entender, decide confiar em sua mãe e diz que vai esperar, mas no máximo até o final do dia. Yolanda entra no quarto e pega um envelope e se apressa e vai em direção da fazenda de Egídio. Mas em vez de ir para a casa do ex-marido, ela vai até a casa de Marçal. O capanga de Egídio, ao ver a mulher do patrão, pergunta: a senhora por aqui? Aconteceu alguma coisa? Dona Yolanda, determinada, fala: eu já sei de tudo. Eu sei de toda a vergonhice do meu ex-marido, inclusive que foi ele que fez aquela tragédia com o pobre do filho do José Inocêncio. Marçal, ao escutar, finge não saber nada e diz: eu não sei do que a senhora está falando. Dona Yolanda avisa: não se faça de besta, que você sabe muito bem, e você vai me ajudar a colocar um fim em toda essa história. Marçal, preocupado, pede a ex-mulher de Egídio para ir embora. Mas a mãe de Sandra o encara e diz: você deve de saber que agora eu tô morando na antiga casa de Jacutinga. O capanga de Egídio fala que sabe sim e pergunta o porquê. Yolanda se aproxima e diz: acontece que eu descobri onde Jacutinga tinha escondido o segredo de todo esse povo da região, inclusive o teu. Marçal arregala os olhos ao escutar e pergunta: mas que conversa é essa? Você tá mentindo? Yolanda pega o envelope e mostra as fotos que tinha dentro para o peão. O capanga, desesperado, começa a rasgar todas as fotos, mas Yolanda avisa: você pode rasgar à vontade, até porque essas são apenas cópias. Eu tenho as originais, e se você não quiser que todos vejam você vestida dessa forma, é melhor você me ajudar. Marçal, envergonhado, diz: isso aí foi a armação daquela Jacutinga. Me fez se vestir daquela forma e depois ela tirou foto minha sem que eu soubesse. A mãe de Sandra fala: pois agora você tá nas minhas mãos e é melhor você me obedecer. Senão eu faço várias cópias e espalho para que todos conheçam quem é você de verdade, Marçal. O capanga, ao escutar, se assusta e, sem alternativa, pergunta: pois então me diga o que você quer de mim. Yolanda pede a arma que foi usada em José Venâncio e o peão, mesmo receoso, decide entregar para a ex-patroa. A ex-mulher de Egídio, sem perder tempo, segurando em suas mãos, vai até a casa do coronel. E ao entrar e ver a casa vazia, ela sobe as escadas e vai até o quarto de casal. Ao ver a porta, ela se aproxima, pega no trinco e abre lentamente. E ao ver que o quarto estava vazio, ela entra e, olhando para os lados, Yolanda se aproxima do armário e esconde dentro a arma do Egídio. Yolanda então sai rapidamente, em modo que ninguém a veja, e ao chegar do lado de fora, fica observando tudo e diz: agora eu só tenho que esperar que o Egídio chegue. Aquele ali vai ter uma surpresa. Algum tempo se passa e Egídio chega em casa. Yolanda, ao ver o ex-marido chegando, liga para o delegado e instantes depois, a polícia chega.
O delegado entra na casa de Egídio e o coronel, achando tudo aquilo muito suspeito, pergunta: mas o que significa tudo isso? Eu posso saber? O delegado, encarando Egídio, explica: recebemos uma denúncia que o senhor estava escondendo alguma coisa aqui em sua casa. Egídio, furioso, grita: e quem foi que ligou? Eu exijo que você me fale. Diga, delegado, quem foi? O delegado avisa: eu não estou autorizado a responder, até porque a ligação foi anônima. Mas de qualquer forma, se o senhor me der licença, os meus homens vão dar uma olhada. Egídio se recusa a deixar que os policiais entrem e diz: você não pode invadir minha casa dessa forma. Eu sou um coronel muito respeitado nessa região. O delegado mostra o mandato e avisa: o juiz já nos autorizou, e se você não deixar que nós façamos nosso trabalho, eu vou ter que te dar uma ordem de prisão. Egídio, com medo, fica calado e deixa os policiais entrarem. E um dos policiais vai até a sala e entrega para o delegado a arma que foi encontrada no armário do coronel. Egídio, ao ver, fica sem entender e se desespera. E o delegado, ao procurar no sistema, descobre que aquela arma estava registrada no nome do coronel Firmino, o pai de Egídio. O delegado olha para Egídio e diz: eu mandei analisar essa arma e, ao que consta, essa é a mesma arma que foi usada no filho de José Inocêncio. O filhote de Pica-Pau fica sem reação e o delegado o leva preso. Yolanda, ao voltar para casa, encontra a filha e explica tudo o que tinha acontecido. Sandra fica ainda mais preocupada e diz: mas o meu pai logo vai ser solto e vai ser pior ainda, ele vai ficar furioso com toda essa história. Mas Yolanda explica dos documentos que ela encontrou sobre Egídio e diz: eu não posso te explicar em detalhes, mas eu tenho provas que aquelas terras do teu pai foram todas roubadas. O coronel Firmino falsificou cada escritura e quando eu entregar esse documento para o delegado, o teu pai vai perder cada centavo. Sandra fica surpresa, arregala os olhos e fala: em pensar que eu tenho sangue ruim desses dois, eu sinto até nojo. É então que Yolanda revela: na verdade, Sandra, você não é filha de Egídio. O teu pai foi um grande amor do passado, mas que infelizmente não está mais entre nós. Eu acabei deixando que Egídio pensasse que ele fosse o teu pai, mas você nunca foi uma Coutinho. Sandra abre um sorriso e corre para encontrar João Pedro. E ao encontrar o rapaz, o abraça e diz: eu te amo, João Pedro, eu te amo. João Pedro, achando estranho a mudança de Sandra, pergunta: mas o que foi que aconteceu? Me diga, Sandra. A filha de Yolanda então conta tudo o que tinha descoberto e avisa que o amor deles não é mais proibido. Mariana, ao ver os dois, fica arrasada e Sandra tira o seu sobrenome Coutinho e deixa somente Inocêncio. Agora deixe o teu like se vocês querem que Sandra e João Pedro fiquem juntos. E escreva aqui nos comentários qual o seu nome e diga também de qual cidade vocês estão nos assistindo. Vai ser um prazer conhecer cada um de vocês. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificação para receber todos os dias vídeos novos da novela Renascer.